eu vou fazer uma oração para Agora esta que chamada todos está possam sendo refletir gravada. sobre essa oração e pensar naquilo que nós podemos fazer pelo nosso próximo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento, dai ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar toda a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força e ajudai no nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Assim é e assim será. Meu amigo. Pessoal, a Luísa já é de casa, todo mundo já conhece. Da Obreiros, né? Fique à vontade, Luísa. Nossa. Eu vou iniciar com uma mensagem do Espírito Casimiro Cunha, do livro Cartas do Evangelho, Psicografia do Chico. Carta aos enfermos. Meu amigo, eu desejo aquela paz do Senhor, que transforma as amarguras em santas preces de amor. Nosso Pai ouve a oração da tua grande ansiedade, como te vê no caminho de dor e dificuldade. Espera serenamente, não obstante a aflição. Deus é um Pai que não dá pedras ao filho que pede um pão. Nos dias angustiados, de desencanto e doença, o homem deve apurar as luzes de sua crença. Às vezes dizes chorando, socorrei-me, meu Senhor. Ai, como tarda o consolo no dia de minha dor. Mas não lembrastes a oração com tanta solicitude nas horas irrefletidas em que arruinastes a saúde. A incontinência teimosa, na rebeldia e no gozo, pode ter vindo de outrora, de um passado tenebroso. Porque esta vida de agora é somente uma fração do teu trabalho à procura dos mundos de perfeição, dos teus pais, dos teus soluços, do corpo dilacerado. Recorda que a dor existe para a luz de um fim sagrado. Se teu mal é longo e rude, renovando-te aflições, ele é a válvula divina que escoa as imperfeições. Se a moléstia é passageira, tem cuidado na existência. A dor física, por vezes, não passa de advertência. De qualquer forma, porém, ser paciente e ser forte, ainda que sintas contigo o augúrio triste da morte. Acima dos preparados, dos remédios, que visam a tua cura, põe o remédio divino da fé milagrosa e pura.
Abençoa, meu irmão, essa dor que te conduz da sombra espessa da terra para as bênçãos de Jesus. Então, com essa poesia de Casimiro Cunha, do livro Cartas do Evangelho, que é um livro fantástico, eu adoro esse livro, porque ele traz um monte de cartas, de mensagens em formato de carta. E ele tem mensagens para todos, vai encontrar ali carta aos pais, carta às mães, carta aos inimigos do espiritismo, carta aos filhos, carta aos cônjuges. Então tem todas essas mensagens direcionadas para cada pessoa, para cada situação, tudo através de poesia. Então, com muito conhecimento, com muita uma motivação, né, para quem está passando por alguma situação, esse livro ele traz todas essas mensagens. É um livro que é do Espírito Casimiro Cunha, Psicografia do Chico, da editora LAC. É muito, muito interessante, muito bacana esse livro, que eu sempre levo comigo para todo lugar que eu ando, né? Essa semana, eu acho que foi a Maiele que me chamou, não sei se ela vai estar aqui, quando ela me pediu do tema, me deu um frio, assim, porque eu pensei, como sempre, né, eu ainda não tinha definido qual era o tema. E aí eu pensei, não, eu vou ter que dar uma resposta, ela vai divulgar, eu preciso dar um título, né? E aí eu pensei, o Povo de Terra é uma grande escola, que até eu falei, né, só vou seguir vou tentar seguir dentro desse tempo, né? É fácil manter dentro de um tempo. Mas eu acho que toda a situação que vem acontecendo hoje, a doutrina espírita, ela nos ensina isso, deixa muito claro para a gente, que nós estamos numa grande escola. Bezerra Menezes diz que nós estamos, que aqui a Terra pode ser comparada a uma grande oficina, onde nós estamos todos para ser consertados. Então, quando a gente pega essa questão de escola, de aprendizado, a gente primeiro começaria vendo onde que a gente está, né? A Terra hoje, a Terra hoje ela pertence aos mundos de expiação e provas. A expiação significa purificação, depuração, mas significa também cumprimento de pena. Então, como se nós estivéssemos cumprindo uma sentença aqui numa espécie de um presídio, entre aspas, né? E provas, são testes, são avaliações, né? Nós vamos nos melhorando a cada encarnação, cada existência nós melhoramos em alguma parte, em algum quesito, em alguma área, e nós fazemos os testes, passamos pelos testes, pelas provas, para ver se realmente a gente conseguiu aprender mesmo aquilo que a gente se dedicou a aprender. A gente costuma dizer que a nossa atual encarnação é a melhor encarnação de todas, porque ela é sempre a mais evoluída, porque o espírito não retrograda, né? Então, toda encarnação nova, nós adquirimos um pouco de conhecimento, às vezes na área intelectual, às vezes na área moral, raramente nas duas juntas, mas normalmente a gente trabalha mais na encarnação parte intelectual, outra parte moral, mas nós estamos sempre em crescimento, nós estamos sempre aprendendo, sempre evoluindo. Por isso que a gente costuma dizer que a nossa encarnação atual é a mais avançada, é a nossa melhor de todas. E é um privilégio para nós estarmos encarnados nessa época, num período de transição, né? E o mais importante, tendo acesso a esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Uma época com tantos desafios, né? Que a gente costuma dizer, como diz o Navarino Feitosa, o espírita não tem defeitos, não tem problemas, aliás. Ele tem desafios, né? Que é diferente, ele tem desafios evolutivos e tem problemas. Então a gente isso traz uma tranquilidade para nós. O que a doutrina espírita nos prega é que a gente tem que viver o Evangelho de Jesus, né? O cristianismo, ou seja, somos cristãos. O cristianismo, para deixar claro, o cristianismo não é necessariamente uma religião, né? Ele é um estilo de vida, né? Porque é você seguir os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos de Jesus. Então, seguir Jesus, até eu estava comentando segunda-feira no estudo, seguir Jesus não tem Instagram, não é esse tipo de seguir Jesus, né? É a gente tentar colocar em prática tudo aquilo que ele tentou nos ensinar. Diante, como diz Alberto Almeida, diante de uma situação, de um desafio mais grande, mais exaustivo, ou que coloca a nossa fé, às vezes, em questão, a gente tentar se colocar no ponto de vista de Jesus, né? Tipo, tem que tomar uma decisão, o que Jesus faria? Alguém aprontou alguma coisa para ele, inventou alguma calúnia, uma difamação, fez alguma coisa, como que Jesus reagiria? E a gente tentar copiar, porque ele é nosso modelo, nosso guia. Modelo significa algo a ser seguido. Então, se a gente busca seguir Jesus, que nem eu falei, não é nas redes sociais, é seguir os ensinamentos dele, é tentar colocar em prática os seus ensinamentos. E se a gente for analisar, por que eu digo que é uma grande escola também, a Terra?
porque eu não sei se vocês sabem, mas eu vi que alguém pesquisou, eu também não fui conferir, mas eu acredito que seja verdade. Mas quantas vezes a frase "não tenha medo" aparece na Bíblia? Alguém tem noção? Tem uma ideia ou não? São mais de 300, para ser mais exato, 365 vezes. Uma vez por dia. Praticamente. Todo ano. E a gente não se atenta a isso, né? Porque se Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia, Jesus é o espírito mais evoluído que já pisou aqui na Terra. E é quem nós devemos escutar. Se ele fala tantas vezes para a gente não ter medo, por que a gente tem medo? Se a gente não confia nele, então. Claro que essas 365 vezes não são todas no Novo Testamento, tem umas no Antigo Testamento também. Mas a frase, o mais importante não é quem disse, mas é a frase, não tenha medo. E tem uma passagem que a gente faz, que começa com "não ter mais", que é, eu acredito que é a chave para que a gente pudesse ter mais tranquilidade diante de qualquer situação. Quando ele fala "não ter mais, não se vendem dois passarinhos por um laço", a gente pega a frase falada na Bíblia, no Evangelho, ela é muito, como é que eu digo, eu sempre disse que é muito organizadinha as palavras, né? A gente imagina Jesus falando todo intelectual, né? Mas se a gente for trazer para uma maneira mais simples, é como se ele tivesse com os apóstolos que tinham as feiras na época, né? E eles vendiam 2 passarinhos por R$1, por exemplo, né? Uma pomba por 5, uma galinha por 10, enfim. Né? E a gente imagina a cena, ele falando de uma maneira mais informal, essa frase, ele dizendo: gente, olha só, eles não estão vendendo 2 passarinhos ali por R$1. Aí os apóstolos: sim, estão vendendo. Pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está no céu. Tipo, nem um simples passarinho daquele ali não cairia no alçapão, não levaria uma pedrada, ele não seria pego, ele não estaria morto sem a permissão de Deus. E aí ele segue dizendo: não temais, né? Pois, porque valeis mais do que muitos pássaros. De vocês, os seres humanos, os homens, as pessoas, eles valem muito mais do que um simples pássaro. Então, não temais, pois valeis mais do que muitos pássaros. Então, às vezes a gente não presta atenção nessas passagens, nessas falas, né? Porque ele vai deixar bem claro isso. Então, a frase completa é: não temais, não se vendem 2 passarinhos por um laço. Pois eu vou dizer em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está no céu. Não temais, porque valeis mais que muitos pássaros. E ele conclui dizendo que até os cabelos de nossas cabeças estão todos contados. Então, é uma frase que, se a gente for pegar só ela, a gente já teria que se concentrar no que a gente está aprendendo com cada situação, né? Com cada desafio que acontece na nossa vida. Porque não é só nessa passagem, tem outras que ele vai dizer que Deus não dá um fardo mais pesado que a gente possa carregar. E se a gente tem que confiar, volta, porque eu falei antes, a gente tem que confiar em Jesus, no que ele disse. Por que a gente não leva a sério isso? Né? Se ele está dizendo para não ter medo, não tenha medo. Né? E outra coisa que ele vai falar a respeito do medo, que aquilo que a gente mais tem medo, a gente vai atrair para a nossa vida. Também está lá no Evangelho. Então a gente deveria ter medo de ser feliz, ter medo de ficar bem, ter medo que a gente vai atrair aquilo para a gente. Então, será que seria falta de fé? A gente não levar a sério, ou não obedecer, ou não seguir esse conselho de Jesus para não ter medo? Porque o medo paralisa, né? Eu já tive a oportunidade de fazer uma palestra só sobre o medo. O medo, ele ajuda, o medo ele é um instinto de conservação da espécie. Né? Se eu tenho medo de altura, dificilmente eu vou cair de algum lugar alto, porque eu não vou subir, eu tenho medo. Então, esse medo ele vai te ajudar. Só que, como tudo em excesso, ele se torna prejudicial. Então, o medo ele vai te paralisar. O medo, numa empresa, eu conheço pessoas que trabalham numa empresa e que já receberam convites para assumir cargos de responsabilidade e não aceitam. Por quê? Porque tem medo. Aí o medo paralisa. O medo te estabiliza. O medo faz você ficar ali e você não dá um passo adiante. Então, tudo que é em excesso, ele é complicado, é ruim, ele é prejudicial. E o medo é um deles. Então, se a gente levar mais a sério as falas de Jesus, tentar identificar tudo o que ele tem falado em relação a não ter medo, a gente vai ver que a nossa vida vai passar a ser um pouco melhor. E a gente vai começar a analisar a situação de uma maneira diferente, ou por uma ótica diferente, para tentar ver o que está querendo ensinar, como diz Alberto Almeida, né? Alberto Almeida é um palestrante lá de Belém, do Pará, do Jardim das Oliveiras. Ele sempre fala que quando a gente está diante de um desafio muito grande, esse desafio ele pode ser uma quebra financeira, ele pode ser uma traição amorosa, uma desilusão com alguma pessoa, uma doença muito grave. Ele fala que a gente deveria dar um passo atrás
e tentar se enxergar na situação, e em vez de perguntar por que que Deus fez isso comigo, a gente perguntar o que que a vida quer de mim. É um pouco diferente, é quase a mesma pergunta, mas invertida, né? Que faz a gente poder entender de uma maneira diferente. O que que a vida está querendo ensinar com isso? Porque ela sempre vai estar querendo ensinar algo, só que a gente às vezes está tão ligado a questões materiais, a gente está tão ligado à questão do nosso emprego, do nosso carro, que não deu tempo de arrumar, que não tem dinheiro para fazer isso, porque a gente está tão apegado a coisas transitórias que a gente não escuta, a gente não percebe quantas vezes a vida tenta falar com a gente. Porque todos nós temos um espírito protetor, um anjo guardião, um anjo da guarda, enfim, que o papel dele é conduzir a nossa encarnação através de lá, né, dando suporte para nós, através da inspiração, da intuição, né, dando ideias, sugerindo. E a gente quantas vezes deixa de ouvi-lo, deixa de escutar, né, porque a gente fica tão apegado a coisas que não vão levar nós a lugar. Então, como eu penso que a vida é uma escola, a gente está sempre aprendendo. Né? Tudo que nós passamos de desafios, de dificuldade, como eu citei aqui, elas são efeitos. E a gente sabe que todo efeito, no próprio Evangelho nos diz, todo efeito tem uma causa. Procurais a causa dessa mesma existência, não encontrarás em existências anteriores. Então, nós estamos apenas passando os efeitos. Tem uma lei que a ciência já comprovou a existência também, que é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, né? Causa e efeito, ação e reação. Que nós somos responsáveis pelas nossas ações. O nosso livre-arbítrio, ele permite que nós escolhemos a ação que nós vamos fazer, mas a reação é automática, essa não dá para escolher. Você quer escolher a reação? Você pode escolher, mas você vai ter que escolher a ação. É um jogo, né? Como diz, você escolhe a que reação que eu quero. A tua reação que você quer tem que fazer essa ação. Você vai fazer aquela ação. Então, na verdade, a gente escolhe a ação para escolher a reação. Então, hoje, muitas vezes, nós só não estamos melhores hoje, financeiramente falando, por exemplo, materialmente falando, por exemplo, porque lá no passado, na época de ir para a escola, a gente queria fazer 5 aulas de educação física, né? Não queria fazer aulas de ciências, português, matemática, que era ruim. Então, hoje nós só não estamos melhores, às vezes, porque nessa mesma vida a gente negligenciou uma oportunidade. Aí você tem uma doença grave. Dá uma analisada na nossa vida desde que a gente nasceu, ver se a causa não está nessa mesma vida. Ah, não está. Então, ela está em vidas anteriores. Porque a gente sabe que você exagerou nos alcoólicos, nas drogas, no cigarro. Isso causa uma lesão no corpo espiritual. Então, talvez numa única existência você não vai conseguir limpar, purificar esse corpo espiritual. Você pode reencarnar uma outra vez ainda com efeitos daquela doença no corpo espiritual. Porque o nosso corpo físico, olha como é fantástico isso. A gente começa a entender, começa a ver isso, começa a estudar. O nosso corpo físico, ele é um reflexo do nosso corpo espiritual. Se o nosso corpo físico está doente, é porque o nosso corpo espiritual estava doente e refletiu no corpo físico. Então, como é que a gente faz para tratar a doença? Trata o corpo espiritual. Tem que ele deixar de ir no médico? Não, porque a medicina existe para cuidar do nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico precisa de medicamento, precisa de tratamento, que a medicina, a ciência da medicina, que são inspirados por Deus, eles têm os meios, né, para cuidar do corpo físico. Mas se nós queremos cuidar na raiz do negócio, lá é no corpo espiritual. Então, hoje a gente pode começar a trabalhar hoje o nosso corpo espiritual para que talvez na próxima encarnação a gente tenha um corpo espiritual, um corpo físico um pouco melhor, um pouco mais saudável, né, com menos desafios, né, eu não gosto de falar problemas, com menos dificuldades, com menos desafios. Então, está na nossa mão sempre teve. A ação está na nossa mão. Aí eu vi até um dia numa palestra, eu não lembro quem era o palestrante, que ele comentou que alguém chegou para ele e disse assim, tá, mas a doutrina espírita me expandiu agora. Porque primeiro, bem um fala que nós temos livre-arbítrio, que a liberdade de escolha para fazer isso, para fazer está na nossa mão. Aí, de repente, vem outro e fala que os espíritos, quando fala das obsessões, né, ele fala que os espíritos, normalmente, eles que nos dirigem, né? Eles estão uma contradição, porque um fala que a gente tem livre-arbítrio, e outro fala que os espíritos, normalmente, eles que nos dirigem. E aí ele explicou para eles. O nosso livre-arbítrio, ele vai até aonde a gente vai querer, que tipo de espírito que a gente vai querer escolher para nos inspirar. O nosso livre-arbítrio vai até ali. Você, com bons pensamentos, com bons sentimentos, você vai estar numa determinada frequência que vai estar em sintonia com um determinado tipo de espírito. Agora, quando você está com pensamentos negativos, desejo de vingança,
você só assiste tragédia, só compartilha tragédia, pornografia, só vê notícia ruim, a tua frequência vai estar onde? Ela vai estar em sintonia com espíritos que gostam daquilo. E é aquele tipo de espírito que vai te influenciar. Nós estamos influenciáveis, e muito ainda, no nível evolutivo que nós nos encontramos. Então, cabe a nós, através das nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, escolher qual espírito que a gente vai querer que nos influencie. Se você pensa em coisas positivas, em coisas boas, você vai estar sendo influenciado e inspirado por bons espíritos. Então, está na nossa mão. Nossa liberdade de escolha é ali. É a escolha dos nossos pensamentos, que isso a gente consegue escolher. Ah, mas tem muito pensamento, tem muito, né? Dizem, falam em mais de 60 mil pensamentos nós temos. Vem um pensamento negativo, você sabe que não é teu, você já pensa, joga um outro pensamento bom em cima. Isso começa a virar hábito. Você começa a ver um pensamento não, esse pensamento não é meu. E vocês podem ter certeza que notícia, vídeo de tragédia, de pornografia, de coisa no WhatsApp, por exemplo, só recebe quem manda. Simples assim. Se você não manda para ninguém, você não recebe. Você pode até receber. Você recebe um ou outro, você não manda de volta, não diz nada, não fala um joinha, nada. Só uma hora ela não manda mais. Então, esse tipo de vídeo, de conteúdo, você só recebe se você também manda. E aí a responsabilidade é de cada um. Receber, eu não posso fazer nada, né? Não posso bloquear alguém, porque aí você vai viver num casulo, né? Mas a pessoa que mandou não é legal, você nem responde. Você só vai visualizar, mas você nem responde. Não pede para não mandar mais, não fala nada. A pessoa vai se tocar. Você não gosta daquilo, você não vai mais passar. Porque esse tipo de energia, ele é uma energia muito prejudicial. E ela acaba afetando. E tudo isso a gente aprende no dia a dia. E muitas vezes da pior forma, né? Então, por que é importante, e muita gente recomenda já você, até 2 horas antes de dormir, você não mexer no celular. Por causa das energias do celular, por causa dos conteúdos que vem no celular. Você não vai conseguir ter um sono tranquilo, um sono do jeito que a gente precisa ter. A gente já dorme tarde, não sei qual é o costume de todo mundo, mas a maioria já dorme tarde, tem uma correria do dia a dia, tem tanta coisa para fazer. E eu não sei se vocês sabem, mas cada hora de sono antes da meia-noite equivale a 2 de depois da meia-noite. Então, a gente vai dormir meia-noite, você vai dormir até as 8 da manhã, até as 7, vai dormir às 7 horas. Então, se você conseguir dormir às 9, 12, são 6 horas. Daí 1, 2, 3, 4, pode acordar às 4 horas da manhã, você está perfeito. Só que a gente na correria, na ânsia, naquela coisa de trabalho e preocupação, os instantes antes da gente pegar no sono são os mais importantes, né? Que é o momento em que você está deixando o corpo físico e indo para o mundo espiritual. E ali, depende do que você vai dormir assistindo filme de terror. Você vai estar naquela determinada frequência ali. Então, se a gente quer ter um sono bom, o ideal seria deixar o celular de lado umas 2 horas antes. Fazer uma prece com sentimento, né? Fazer uma prece. Ah, mas eu vou decorar uma oração? Não tem necessidade. Conversa com o teu mentor espiritual, conversa com o teu anjo, conversa com Deus. Quem está do outro lado não vai ter importância o nome de quem está do outro lado, mas tem uma conversa. Agradecer o dia, né? Preparar o ambiente para que a gente possa dormir, pedir para que a gente vá para algum lugar legal. Porque o objetivo nosso é esse, é se melhorar dia após dia. Aí nós temos na nossa mão todas as ferramentas, todo o conteúdo necessário para estudar. Eu lembro que uma das primeiras palestras que eu fui no nosso centro lá, há alguns anos atrás, foi uma palestra do Jair, que ele vem aqui também, já é fantástico, né? E eu lembro que ele disse assim, que quando você compra um equipamento, um celular, um carro, um computador, alguma coisa, ele vem com um manual de instruções, né? Manual, que é o fabricante, é quem fabricou aquilo, ele coloca no manual tudo sobre aquele equipamento, né? Tudo sobre o carro, ele vai colocar todas por que uma luz é isso, por que aquilo, como faz para ter isso, para aquilo. E aí ele falou, se a gente pegar e ler aquele manual de ponta a ponta, estudar aquele manual, você vai tirar 100% de proveito daquilo que você comprou. Vamos pegar um carro, por exemplo, né? Mas nós, normalmente, o que a gente faz? Você pega o carro, liga e já sai, né? E você só vai pegar o manual, se acender alguma luz diferente que não é para acender, você vai procurar. Aí ele fala que se a gente seguir exatamente o que diz o manual do fabricante, a gente vai conseguir tirar proveito 100% desse veículo, né, do carro. E aí ele falou que nós também temos um manual do fabricante. E que também nós não estudamos. Que também nós só abrimos ele quando tem algum problema. Que é o Evangelho.
O Evangelho é o manual de instruções de cada um de nós. É o manual do fabricante, que a gente, da mesma forma que o manual do carro, a gente só vai abrir ele quando tem alguma dificuldade, quando está com algum problema, entre aspas, aí a gente vai procurar o nosso manual. Então, da mesma forma que ele fala do carro, se a gente estudar o nosso manual, a gente vai conseguir ter uma vida muito mais repleta de felicidade, com muito mais saúde, com muito mais qualidade de vida, porque as doenças, entre aspas, muitas delas são, como eu falei antes, são efeitos de uma causa que nós mesmos adquirimos aqui. Então, se a gente começar a aprender a filtrar essa causa, né, a gente vai ter um efeito muito melhor. Então, hoje, a única maneira, o Pablo Marçal fala muito isso, né, que a única maneira que a gente tem de se comunicar com o futuro é através de uma coisa chamada semente. Você vai plantar hoje e você vai saber que no futuro vai ter aquilo. Então, por que a gente não começa a plantar hoje o que a gente quer para outro dia? Né? O que passou, já passou. É uma coisa que eu admiro, que eu acho muito bacana nos evangélicos, né? Porque eles na linguagem deles lá, quando você aceita Jesus, você é batizado, tudo que você fez dali para trás não interessa mais. Dali morreu. O que é interessante é dali para frente. Então, o julgamento, tudo que você fez no passado, porque eles não estão errados, porque não tem mais o que fazer. Né? Como diz, não adianta chorar o leite derramado, tem que limpar. O que você já fez não tem mais o que voltar a fazer. Chico também dizia isso, né? Que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos começar agora a fazer um novo. Então, se hoje nós estamos vivendo os efeitos das causas de ontem, por que a gente não começa a mudar as nossas plantações hoje para poder colher coisas melhores? Está na nossa mão, quanto antes a gente começar melhor. Então, a dica do estudo do Evangelho, o Evangelho no lar, né? Quem faz o Evangelho no lar, então toda semana você vai ler um trecho do Evangelho. Vai chegar um ponto que você vai começar a ler, mas isso eu já vi. Tem gente que faz aleatório, tem gente que faz em sequência, enfim, você vai estar estudando. Então, qualquer tema que alguém falar, algum dia você vai lembrar do Evangelho. Qualquer tema, depois de um determinado tempo, né? Porque você pegar e estudar, pegar e ler ele inteiro, ler uma coisa, estudar é totalmente diferente. Tem muita gente que eu conheço que já leu a Bíblia, né? Fala, eu já li a Bíblia. Aí você pergunta alguma coisa numa passagem, não, eu não lembro, não vai lembrar, né? Agora, se você estuda, é diferente. Você pegar cada trechinho, estudar, ler, debater, pesquisar sobre o assunto, aí a gente consegue memorizar. Que esse é o objetivo. Né? A gente consegue memorizar e o mais importante, logo, é colocar em prática. Era mais ou menos isso que eu tinha para passar hoje. Tá? Espero ter sido claro. A gente não consegue falar muita coisa, tudo, né, que deveria falar, mas a gente só traz alguns tópicos que é justamente para cada um buscar sobre o tema que mais se interessou, né? Para a gente poder aprender, para a gente poder se melhorar a cada dia, né? E como eu disse, o mais importante é colocar em prática. O Evangelho está aí, e já faz um bom tempo que está aí o Evangelho. E muitos de nós não, que nem essa passagem que eu falei ali, muitos de nós não sabem a passagem inteira. Né? A gente pega um trechinho, porque muitas vezes pega-se um trechinho da passagem e fala só aquele pedaço, né? Quando às vezes você pega um pedaço e tira dali, você tira do contexto, você muda toda a informação, todo o conteúdo, né? A intenção que tinha, o ensinamento que tinha, você muda ele, porque você não consegue ler você não trabalha a passagem inteira. Tem uma, para encerrar, que eu acho que fecha muito quando a gente faz esse movimento de vir até a casa espírita, ou até ir na igreja, na missa, no culto, enfim, que é quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e aflitos, eu vos aliviarei. E aí também a gente chama a atenção para um detalhe, porque ele não promete a cura, ele não promete livrar de todos os problemas, ele promete o alívio. E o detalhe, ele diz, vinde a mim, ou seja, tem que fazer esse movimento de ir até ele. Eu quero ajuda, mas eu quero viver me buscar, não. Você tem que fazer esse movimento. É por isso que ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha lei, que é a lei de amor, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve, e encontrarei repouso para as vossas almas. Ou seja, ele promete o repouso para as almas, não é nem para agora. Então a gente, está tudo ali explicado. E a gente que atravessa um pouco as palavras, muda uma vírgula de lugar, pega uma tradução mais equivocada, né? Ou pega só uma frase no meio ali, bem perdida ali, que muda todo o contexto da história.
a gente acaba desperdiçando tanto conhecimento, tanto ensinamento. Ele mesmo disse que ele ia pedir para que o Pai mandasse um consolador, para que relembrasse tudo que ele disse e falasse muito mais. E no nosso entendimento, o que mais se encaixa com isso é a doutrina espírita. E vem para falar tudo que Jesus falou de novo e explicar com comentários, com uma explicação mais clara, tantas coisas que ele mesmo não respondeu, né? Porque tem muitas coisas que questionavam ele e ele dizia simplesmente: vocês não têm capacidade ainda de compreender. Mas um dia vocês vão compreender. Então, talvez esse dia tenha chegado e a doutrina espírita vem para explicar, para trazer isso mais claro para todos nós. Obrigado pela paciência. Tá? Muita paz a todos. Sai com essa prece, não. Pode fazer isso. Agradecendo, então, a espiritualidade amiga dessa casa, aos mentores espirituais de cada um de nós, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para falar um pouco sobre o Evangelho do Cristo, sobre os ensinamentos abençoados dessa doutrina, que também é tão abençoada. Pedimos força, coragem e lucidez para conseguir colocar em prática todos os ensinamentos dessa doutrina. E pedimos que essa energia que se faz presente nessa casa, nesse momento, nos envolva, nos acompanhe até os nossos lares, nos protegendo, e que essa energia envolva todas as pessoas que convivem conosco, encarnados e desencarnados. E que através da prece nós possamos manter essa energia acesa em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho, em nossos ambientes com os nossos amigos, enfim, por toda parte, que essa energia possa contagiar a todos que se aproximarem de nós.